Impossível passar por São Paulo e não se confrontar com o MASP. O prédio, que fica no coração da Avenida Paulista, foi o primeiro projeto realizado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi e, até hoje, é considerado um dos projetos museográficos mais inovadores da história. Nascida Aquilina Bobardi, Lina, como carinhosamente era chamada, cresceu na Itália, mas escolheu morar no Brasil com o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui, desenvolveu um pensamento arquitetônico que privilegiava o encontro entre o concreto e a natureza. De onde vem Lina Bobardi? Isso é que a Bahia precisa saber, o Brasil precisa saber. Lina Bobardi vem dos esgotos de Milão. Ela, do Partido Comunista Italiano, na Segunda Guerra Mundial, editando uma revista, que hoje é uma revista de moda, mas era uma revista política, chamada Domus. Se não me engano, o nome da revista era Domus. E ela saía ainda, duas, três números, chegava numa esquina, não tinha nenhum alemão, ela botava uma pedra em cima e saía correndo, para deixar a revista para alguém pegar e ler. E essa mulher resolveu sair de lá porque casou com Pietro Maria Bardi. Veio para São Paulo e veio parar na Bahia, porque ela quis vir para a Bahia. Os primeiros anos de Lina no Brasil foram anos de intensa atividade. Ela participou, junto com Pietro Maria Bardi, da construção e da montagem do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Ela criou e foi a diretora de uma das primeiras revistas de artes no Brasil, a revista Habitat. Quando ela foi chamada para construir uma casa em Salvador, era o ano de 1958, e esse ano foi muito importante para a Lina. Essa viagem trouxe para ela a possibilidade de construir a terceira casa. Ela já havia projetado a Casa de Vidro, a residência dele, de Pietro Maria Bardi, a casa para Valéria Cirel, e essa era a terceira casa. No final da década de 1950, Lina faz a primeira viagem à Bahia. A visita provocou uma reviravolta na carreira da arquiteta, que passou a incorporar elementos da cultura popular às referências modernas. Dona Lina, o que é que está errado aqui nesse pedaço do Campo Grande? Bom, esses prédios estão tapando a visão do mar e tapando também o ar. Eles não deveriam ter sido construídos. Eles podem ser implodidos. Impregnada da Bahia, durante essas viagens feitas em 1958, ela montou, em 1959, junto com Martim Gonçalves, que era o diretor da Escola de Teatro, uma exposição em São Paulo, a Exposição Bahia. Essa exposição, montada em 1959, junto à Quinta Bienal de São Paulo, levava a esse público amplo todas essas manifestações que não se pretendiam eruditas, mas sim partiam de uma necessidade de expressão. Então, eram objetos feitos com materiais exíguos, recortes, restos, materiais descartados. E tudo isso, para Lina, era a raiz de uma produção autenticamente nacional. Foi nesse período, final da década de 50, que Lina foi convidada a implantar o Museu de Arte Moderna da Bahia. Lina foi chamada para criar e dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia, para ser a primeira diretora, em 1959, nas vésperas da abertura da Exposição Bahia. Ela aceitou o convite e, no final do ano, veio à Bahia para montar o museu. Não havia nada, o museu não tinha sede. Lina pensou inicialmente em instalar ele aqui no Solar do Unhão. O Solar do Unhão estava em ruínas. Ele era ocupado por uma pensão, mas também por um depósito de materiais perigosos, por oficina de carros. E ele ia ser destruído pela avenida de contorno, que estava
para ser iniciada, a obra estava para ser iniciada. Mas como a batalha era muito difícil, o projeto da avenida já estava pronto, a avenida ia começar a ser construída, ela decidiu instalar o museu inicialmente no Teatro Castro Alves. O Teatro Castro Alves tinha sido destruído também, estava em ruínas, porque ele sofreu um incêndio há poucos dias da sua inauguração. Então, Lina instalou o Museu de Arte Moderna da Bahia no que havia sobrado do incêndio do TCA, que era o foyer do Teatro Castro Alves. Lina montou ali e começou a verificar que existia espaços obsoletos lá jogados ao relevo e tal. Primeiro local, e foi uma incursão dela ao teatro. Ela pegou o palco incendiado e fez um piso, e fez uma arquibancada e um palco livre. O palco tinha quase 40 metros de boca. Ela aí montou com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o professor Eros Coutinho Gonçalves, diretor da Escola de Teatro na época, uma peça de Brecht. Você vê? O Cunhela estava lá com toda a mordomia, apoio de governo, apoio da universidade, mas o texto que ela escolheu para inaugurar aquele novo espaço foi Bertolt Brecht. A primeira grande obra em que ela procurou construir isso foi aqui no Conjunto do União, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Para ela, o Museu de Arte Moderna era um museu para todas as artes e para todas as manifestações, e um museu-escola. Então ela concebeu a Universidade Popular, e que ia ser instalada aqui no Conjunto do União, junto ao Museu de Arte Moderna da Bahia e ao Museu de Arte Popular. Era um tripé em que não havia uma separação, uma fronteira rígida entre o que era o museu e o que era a escola, entre o que era arte moderna e o que era arte popular. Neste ano em que se comemora o seu centenário, Lina deixa como legado uma arquitetura humanista que privilegia a confluência entre o erudito e o popular. Em maio de 2013, teve início o Ano da Alemanha no Brasil. Com o tema Quando as Ideias se Encontram, a temporada trouxe diversas manifestações culturais alemãs para nosso país. A primeira noite do encerramento do projeto contou com a apresentação do Balé Jovem Nacional da Alemanha. Os dançarinos estão entre a ponte de estudantes e profissionais, apesar de meu objetivo ser não deixar que eles se tornem dançarinos profissionais. Eu odeio essa palavra. A dança se tornou muito popular, o que é muito bom para a arte. Mas a dança não é um negócio e os dançarinos não são homens de negócios, são artistas. Talvez não tenham uma vida de fama e riqueza, mas têm plenitude. And a dancer is not a businessman. A gente estava diante de um grande desafio, porque o Brasil é um país continental e a gente está encerrando esse ano Alemanha e Brasil com um saldo de mais de 1000 projetos em todas as áreas. E o que a gente considera realmente um grande ganho, que a gente conseguiu trazer projetos das áreas de ciências, da área de cultura, fornecer encontros econômicos. O Ano da Alemanha no Brasil foi uma atividade
conjunta realizada pelo Goethe-Institut, pelo governo alemão e pela indústria alemã, e que envolveu, além do nosso instituto aqui em Salvador, os demais 4 institutos no país, ou seja, os institutos em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. E nós procuramos, dessa vez, integrar cada vez mais as nossas atividades ao longo desse ano, a fim de poder trazer ao país grupos maiores, produções maiores ou mais importantes, e levar essas produções não apenas ao nosso estado, às nossas cidades, mas também a lugares mais remotos do país. Nós estaremos realizando um segundo encerramento do Ano da Alemanha no Brasil, também aqui no Teatro Castro Alves, na sala principal, que se chama Baroque Lounge Outer Space. É uma programação composta por um grupo de música barroca de Hamburgo, uma cidade ao norte da Alemanha. O grupo é integrado por 7 pessoas ao todo, e eles convidaram um DJ berlinense para compor temporariamente o seu grupo. Então, o que acontece no palco é uma mistura sonora de, por um lado, música clássica / barroca, e o som eletrônico meio louquinho desse DJ, e a mistura fica uma coisa muito inusitada e muito fresca e surpreendente e bem bacana, e gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar todos para se juntarem a nós no dia 27 de maio, aqui no Teatro Castro Alves, a partir das 20 horas. Faz promessas injúrias, depois esquece. Não perca daqui a pouco no Soterópolis o show Gilberto Samba. Chegou a